Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 8. Eu estive pensando muito sobre o que ministrar para nós nessa noite. Tem alguém com a gente pela primeira vez? Levante a mão para eu saber. Ali, lá, poxa gente, que bacana. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Mas você que está em casa também, talvez pela primeira vez participando desse culto. E uma alegria para nós. Bom, eu vou ser bastante objetivo aqui por causa do nosso tempo. Versículo 22 do capítulo 8 de Marcos. Diz assim o texto sagrado. Então, chegando a Betsaida, trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Qual é o limite? Qual o limite do crescimento de uma pessoa? Qual o limite do crescimento de uma pessoa? Você é um ser extraordinário. Eu tenho dito isso em todo este ano. Às vezes nós não temos noção do tamanho do potencial que há na vida de todos nós. E ele se torna ainda muito mais poderoso quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi certos dias atrás alguém dizendo que a Inglaterra e Estados Unidos, em determinado tempo, quando começou a haver os grandes desenvolvimentos de muitas coisas, mais ainda os Estados Unidos do que a própria Inglaterra, eles foram os países que desenvolveram situações ou coisas que marcaram o mundo dos nossos dias. Gente com um potencial extraordinário de desenvolvimento, de descobertas. E não é à toa que a gente olha para essas nações e quando a gente estuda a história delas e entende que elas foram aquelas que mais se abriram para o Evangelho, para a palavra de Deus. Quando alguém se entrega a Deus, ele maximiza o potencial que existe na vida desse ser humano. O Espírito Santo, quando vem sobre a vida de alguém, ele o unge, o capacita para fazer coisas extraordinárias. Quando eu olho para o livro de Deuteronômio, capítulo 28, quando Moisés ele fala assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Não é simplesmente estar numa posição elevada, mas eu falo de gente que tem uma capacidade de pensar, uma mente extraordinária em Deus, que dará nortes, direções. Se existe uma coisa que muda a vida de uma pessoa, é uma mente renovada. E se tem algo que Deus precisa e Deus quer fazer na vida de todos nós, é renovar nossa mente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer
oferecer, se entregar. E ele fala: não vos conformeis com este século, não ande em conformidade com aquilo que o mundo apresenta, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, quando ela é renovada pela palavra de Deus, Deus nos leva a ter ideias, planos, caminhos que a gente talvez nunca os enxergaria de outra forma. Aí eu pergunto e respondo: qual o limite do crescimento de uma pessoa? Alguém diz assim: o limite é a gente que coloca quando acreditamos que o mundo que nós vivemos é aquele que nos foi apresentado e ponto final. Vou repetir isso. O limite é a gente que coloca quando acreditamos que o mundo que nós vivemos é aquele que nos foi apresentado. E ponto final. Essa é uma grande mentira que foi ministrada e dada a muitas pessoas. O limite é eu que coloco diante do mundo que me foi colocado. Eu vou crescer até ali. E ponto final. Sabe, queridos, quando alguém está em Deus, ele faz toda a diferença. Não é o lugar que faz ele, não é o lugar que dá o limite para ele, é ele que faz e leva a limites muito mais elevados. Quando Deus mandou Abraão para aquela terra, não era Abraão que precisava daquela terra, mas era a terra que precisava de Abraão. Muda o conceito. Você é chamado para fazer diferença onde você está. Você é chamado para mudar o caminho, mudar a direção, mudar o norte de vida de muitas pessoas. Você é chamado para fazer a sua família trilhar por um caminho diferente. Eu tenho orado pelos cabeças de famílias nesses tempos, para que você possa entender a importância que você tem como o direcionador da sua casa e da sua família, de alguém que pensa como Deus, de alguém que anda sobre a unção e o poder do Espírito Santo, de alguém que não é levado e transformado e mudado pelo lugar, mas Ele que transforma o lugar. É Ele que faz diferença onde Ele é plantado. Porque existe algo na vida dessa pessoa que faz toda a diferença. A gente está cruzando um ano agora, vamos entrar para 2024, mas o que vai fazer toda a diferença neste ano é alguém que de fato permite-se ser tocado por Deus, que compreenda que os seus limites são muito mais longe do que você possa imaginar, ou do que o mundo apresentou para você, ou do que uma circunstância apresentou para você. É muito maior do que isso. Deus tem coisas grandes para fazer sobre a sua vida. Deus vai te levar a um tempo e a um lugar de realização. Pare para pensar um pouco agora sobre o nome que nós escolhemos para o ano de 2024, realização. Quando fala realização, o que você pensa? O que entra na sua cabeça, o que mais toca você para realização? É a realização. O que é isso? O que é realização para você? O que você quer realizar no ano de 2024? Qual o seu maior alvo para realização em 2024? Qual o propósito que está no seu coração para 2024? Para assim, isso daqui vai ser uma realização para a minha vida. Eu tenho certeza que são muitos. Na área emocional, sentimental, financeira, material, espiritual. Eu quero viver um tempo de realização, de chegar ali e conquistar. Então, o mundo vai dizer: ninguém passa daqui. O mundo tem para oferecer para você um limite, mas quando você está em Deus, você transpõe esses limites. Uma das coisas que precisa acontecer na vida da gente é nós sairmos da nossa zona de conforto. Se eu fazer uma pergunta para você e para mim: você está disposto a sair da sua zona de conforto?
Você sabia que milagres, guarde isso que eu vou dizer para você, milagres não acontecem em ambientes seguros. Por quê? Porque você domina aquilo lá. Quando você vai dar um passo, e aquele passo que você vai dar é um passo de fé, e você não domina aquilo, você chega a você pensa assim, poxa, eu preciso buscar Deus mesmo, porque eu não domino isso daqui. É onde você se entrega totalmente a Deus para dizer, olha, eu preciso muito do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para todos nós aqui, Deus vai tirar a gente desses ambientes de segurança que a gente tem, e levar você a viver algo maior, e experimentar coisas extraordinárias em Deus. Você vai viver realizações quando você entender a importância de você se entregar totalmente a Deus. Sabe, o ambiente que você não domina te leva a depender de Deus. O ambiente que você não domina te leva a depender de Deus. E às vezes a gente está num ambiente que a gente domina tudo. E aí a gente vai vivendo um conformismo, porque a gente se amolda aquilo. Quando a gente olha para esse texto, a gente encontra um homem cego vivendo em Betsaida. E por incrível que pareça, Betsaida significa casa do peixe, casa da fartura, casa da provisão. Então esse cara está na casa do peixe, casa da fartura, casa da provisão, mas ele está ali vivendo uma vida como cego. Não enxergava nada. Alguém pega esse cara pela mão e o conduz até Jesus. E nós vamos esse ano de 2024, queridos, viver os maiores batismos que nós já realizamos. Porque eu tenho certeza que, olha, Deus vai ungir tantos crentes que eles vão pegar muitos que estão em Betsaida, achando que estão seguros, e eles vão viver e entrar para uma vida nova, e muitos vão olhar para trás e dizer para você assim, muito obrigado porque você estendeu a mão para mim, me levou até Jesus, e eu vivo hoje verdadeiramente um lugar de fartura. É gente que está no lugar da fartura, mas não tem vida, não tem satisfação, não tem alegria. Sabe, ninguém segura uma pessoa que quer mudar de vida. Ninguém segura uma pessoa que fala assim, eu vou conquistar o meu sonho. Em Lucas capítulo 15, versículo 18, a gente encontra aquela passagem do filho pródigo, que sai da casa do pai, ele gasta tudo que ele tem, ele vive numa vida desgraçada, ele chega ao ponto de quase querer comer comida de porco, ele está ali naquele estado, degradante, mas ele disse uma coisa aqui, que eu falo assim, isso daqui é uma lição para a gente, é gente que está olhando para o seu contexto de vida, gente que está olhando para a sua situação, por decisões erradas, por caminhos que eu tomei, mas ele fala assim, eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu faço uma pergunta, quem parava esse cara? Ninguém. Porque ele decidiu uma coisa, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Vou buscar o meu pai. Vou na presença do meu pai. E o que precisa acontecer nesse tempo, queridos, é gente se levantar e dizer assim, eu não vou ficar nessa conformidade. Sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho, mas eu acredito, Deus tem coisas muito maiores para a minha vida nesse tempo. E a Bíblia diz que Jesus pega esse cara pela mão. E é interessante que Jesus pega ele pela mão e o conduz para fora. Agora imagina só que com experiência maravilhosa, Jesus conduz ele, pega ele pela mão e o conduz para fora. E toca a vida dele. E é interessante que quando Jesus toca a vida dele, pergunta, você está vendo alguma coisa? Ele falou, vejo os homens como árvores andando. É alguma coisa. Sabe, o que Deus quer fazer na vida da gente é uma operação completa, plena. Não é pela metade. O Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la.
Deus não quer que você distinga alguma coisa meio distorcida. Não, Deus quer que você veja claramente, distinguir tudo de modo perfeito. E nós vamos viver isso. Um ano de tamanha realização que você vai olhar e falar assim: eu estou vendo tudo de modo perfeito. Isso é realização. Com certeza esse cara, ele tinha isso como um sonho na vida dele. Porque quem não tinha? Viver daquela forma. Sabe, uma vez eu estive em Huánuco, no Peru. Huánuco, não sei se é essa forma de expressão. E a gente entrou e ficou lá numa casa de um pastor, e ele era cego. Só que quando ele andava assim na casa, eu falei para ele: bem, esse cara deve estar fazendo pegadinha com a gente, esse cara não é cego. Irmãos, ele levantava da cadeira, ele ia para tal lugar, sentava ali e tal, daqui a pouco ele saía dali, ia para o banheiro, e normal. Eu falei assim: gente, não é possível que esse cara é cego. Mas era tudo tão bem calculado, era o ambiente que ele controlava. Ele sabia quantos passos ele tinha que dar para trás, quantos passos ele tinha que dar para o lado, e ele sabia onde estava a cadeira. Tudo estava no lugar certo, nada daquele lugar podia estar fora do lugar, porque era tudo projetado para ele andar e se movimentar ali. E era tudo tão bem calculado, tão bem condicionado, que a gente que está de fora olhava assim: não é possível que esse cara é cego. Ele vive uma pessoa normal, ele anda como se fosse enxergando tudo, a cadeira está ali, ele põe a mão certinho lá. A gente foi para uma emissora de rádio, ele foi ministrar na rádio, e a gente olhou para ele e falou assim: meu Deus, ele senta e ele vai exatamente onde está o microfone dele. Mas é o ambiente que você controla. E esse ambiente, você está ali, só que existe uma deficiência que você não quer mais viver ela, aquilo está sufocando você, você não está no seu limite, você está ainda faltando alguma coisa precisa mudar, mas é Jesus que vai fazer isso, é Ele que vai tocar, e quando Ele toca, Ele vai abrir os olhos, e quando Ele abre os olhos, você vai enxergar tudo de modo perfeito. Sabe, a Bíblia diz que Jesus tocou nesse cara, e a primeira vez que ele olhou, da forma que ele viu os homens como árvores. Ou seja, ele viu alguma coisa, mas não viu tudo. E eu quero que Deus abra os nossos olhos nesse ano de 2024. Talvez esse texto, ele pode representar a vida de muitos de nós. Talvez esse texto pode mostrar muito com a igreja, que precisa muito sair do seu espaço de comodismo, de onde você domina, e entender que Deus quer te levar e se deixar ser conduzido por Ele, onde você não domina mais, mas Ele que está dominando. É Ele que está conduzindo. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero que Ele pegue na minha mão e Ele me leve para fora das minhas aldeias, das minhas crenças, das minhas formas de pensar, da minha forma de agir, e de achar que eu posso chegar até ali, e aqui ali é o meu limite. Mas Deus está querendo dizer assim: Sérgio, olha, você está em Betsaida, a terra do peixe, a terra da fartura, a terra da prosperidade, mas eu quero te mostrar que existe algo maior e melhor para você. Você vai viver um tempo de grandes realizações, mas eu preciso que você saia dessa sua Betsaida e deixe eu conduzir a tua vida para um lugar que você ainda desconhece, você não tem conhecimento, mas você precisa aprender a confiar em mim e acreditar que eu vou te conduzir ao melhor que eu tenho. Ao melhor que eu tenho, eu vou te conduzir. Deixa Deus pegar você pela mão. Deixa Deus tocar a sua vida. Na área mais deficiente da sua vida: oh pastor, essa área da minha vida precisa ser tocada, e a minha grande realização é eu me ver livre disso que está me prendendo, me amarrando. Deus nos unja de tal forma nesse tempo, que a gente possa enxergar de forma perfeita, não ver vultos, não ver homens como árvores, mas ver de forma perfeita. Ai, irmão, eu fico pensando, quando Jesus ele toca naquele homem, e ele passa a distinguir de modo perfeito como que foi a vida dele. Como que foi a vida dele. Eu acho interessante que ele foi verdadeiro com Jesus a dizer: não, Senhor, eu estou vendo homens como árvore, alguma coisa melhorou muito na minha vida, não chegava a nada, mas eu estou vendo assim, homens, parecem árvores se movimentando.
Mas Senhor, olha, ele parece que quer mostrar assim, olha, não, o Senhor tem mais. O Senhor quer me levar para um nível mais elevado. E é isso que eu gostaria de orar com você nesta noite. Deus quer te levar a um nível mais elevado. Talvez tirar da sua zona de conforto, levar você a orar mais, despertar a igreja a orar mais, buscarmos mais a presença de Deus. E tenha certeza de uma coisa: nós vamos viver coisas extraordinárias. Nós vamos viver um tempo de grandes realizações mesmo. Não é pouca não, é grandes realizações. Você vai viver realização, porque quem vai te conduzir para isso é Deus. Deixa Deus pegar na sua mão e deixa Deus te conduzir para aquilo que Ele tem. A Bíblia diz que o Senhor novamente pôs as mãos sobre ele, nos seus olhos, e ele passou a ver claramente, e ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Aí o versículo 26 diz: e mandou Jesus embora para casa, dizendo: não entres mais na aldeia. Sabe, uma das coisas que acontece na vida de quem encontrou-se com Jesus, ele mudou seu comportamento e mudou seus caminhos. Sua vida muda, seus lugares mudam. Por quê? Porque tem lugares que podem fazer você crescer, mas tem lugar que pode fazer você se perder. Você só vai crescer aqui, você vai prosperar. Você está no lugar de prosperidade para a sua vida. Você está no lugar que Deus quer te conduzir a um tempo de grandes realizações. Mas tem lugares que Jesus está dizendo: olha, tem lugares, não volte para lá. Porque ele poderia voltar a ser cego, poderia. Ele poderia perder tudo que ele recebeu, poderia. Então é importante você entender uma coisa: olha, deixa Jesus conduzir você. Talvez ele vai tirar você dessa zona de conforto, de domínio que você tem, mas conduzo para fora, mas com certeza vai viver uma realização. Quero convidar você a ficar em pé junto comigo, por favor. Nós vamos orar. Quando você se acostuma demais, ou as pessoas se acostumam demais com você em determinado lugar, de repente ela olha para você e fala assim: não tem nenhuma deficiência. Mas quando Deus pega na mão da gente, quando Deus olha para a vida da gente e a gente vai à presença de Jesus, Ele vai levar a gente para curar completamente a nossa vida. Sabe que a gente precisa disso. Deus cure a gente. Cure a gente. E nessa noite, faltando um pouco tempo para chegar o 2024, eu gostaria de orar por você. Você pode começar um novo ano com Jesus conduzindo você para fora dessa vida que você está vivendo. Talvez você tenha até o acostumado com ela. Ela é confortável de uma certa forma. Só que você não vê, não enxerga. Há um limite muito bem perto de você. Você não acredita que pode melhorar, que pode mudar, que você pode ter uma vida nova, porque está ali, ó. Você não tem perspectiva. Não tem. Porque na verdade, o ambiente, você já está dentro daquele ambiente, você está sempre ano após ano, ano após ano, ano após ano, a mesma coisa. Hoje, Jesus quer pegar na sua mão e dizer assim: eu vou te conduzir para fora deste lugar. Talvez alguém te trouxe até aqui, alguém falou de Jesus para você. Foi como os discípulos levaram-no até Jesus, e Jesus pega e fala assim: agora deixa comigo. Jesus deixou os discípulos ali, pegou ele e levou-o para fora. Eu não sei quanto tempo Jesus andou com ele. Jesus tirou-o do meio das pessoas, e Jesus afastou ele daquele lugar, e deu uma ordem para ele depois: não volte mais para lá. Agora eu estou mudando a sua vida. Abriu a mente, a visão desse homem.
Ah, como nós precisamos que Deus abra a nossa visão, o nosso entendimento nesse tempo, amados. E eu gostaria de orar por você que está aqui, ou você que está em sua casa. Mas orar por você, para que Jesus pegue na sua mão e te conduza para fora desse caminho, dessa vida que de repente você tem o domínio e o controle dela, mas Jesus está te levando para um novo tempo. Talvez você desconheça muita coisa, sim, mas acredite, é melhor, é muito melhor para você. E se você gostaria nessa noite de falar: pastor, eu quero começar o ano de 2024, Jesus pegando na minha mão, me conduzindo para fora desse ambiente que eu vivo. O limite do meu crescimento não é dado pelo mundo, ou pelo lugar onde eu trabalho. Você vai crescer só até aqui, é o seu limite. Não, querido, quando alguém é filho de Deus, não tem limite para ele. Deus vai levar você a lugares muito mais altos. Por isso eu gostaria de fazer um apelo. Você gostaria nessa noite de entregar a sua vida para Jesus? Talvez você ainda não entregou, você ainda não é um cristão. Fala: olha, pastor, eu vou na igreja, mas não tenho nenhum compromisso com Deus. Você quer hoje mudar de vida? Jesus quer pegar na sua mão e te conduzir para fora dessa aldeia e te levar a um novo lugar, a uma nova vida. Se você gostaria de viver isso hoje, ou alguma área da sua vida que fala assim: pastor, eu quero que Deus limpa a minha visão e muda meus caminhos, eu quero chamar você a sair do seu lugar, rapidinho, vem aqui, eu quero orar por você. Enquanto o louvor vai cantar uma canção, se você quer, eu quero que você saia de onde você está e venha aqui. Eu estou fazendo até um apelo diferente do que eu estou acostumado a fazer, porque eu sei que quem vai vir aqui é gente que de fato fala assim: eu quero que Jesus pegue a minha vida e muda a minha história. Amém? Venha para cá, vem aqui, olha, tem aqui alguém, vem mais, tem certeza, venha para cá, nós vamos orar juntos. Venha para cá. Venha. Jesus pegou pela mão e conduziu para fora. Isso, vem, pode chegar mais. Isso. Se perguntasse para aquele homem se a vida dele estava boa, de repente estava confortável. Ele estava na terra do peixe, terra da fartura. Só que ele estava limitado. Talvez você está enxergando, mas você não enxerga como Deus quer que você enxergue. Talvez a gente é cego no nosso entendimento, em muitas coisas que Deus quer mostrar para você, abrir o caminho, a gente está cego. E o pior cego é o cego do entendimento, que não consegue entender. Quando fala para ele assim: olha, você vai prosperar muito em 2024, sem jogar na loteria você vai ficar rico. Ah, não é possível, porque a sua cabeça está condicionada a uma coisa: eu só consigo ficar rico se acontecer isso, eu só consigo prosperar se isso acontecer. Querido, dinheiro não é riqueza, não é riqueza. A maior riqueza é aquilo que Deus quer trazer para você, vai mudar a tua vida. E vou dizer mais, hein? Deus pode te dar uma ideia, Deus pode te conduzir um caminho, Deus pode trazer uma conexão com a sua vida que pode mudar a tua história. Deus pode dar uma habilidade para você. Você fala: eu não tinha essa habilidade, Deus deu. Esses dias eu estava ouvindo a história, a biografia do Jim Swaggart. Ele tinha 8 anos de idade, ele pediu a Deus que Deus enchesse ele do Espírito Santo. E ele encheu, Deus fez isso. Aí ele olhou para o cara tocando piano e falou assim: Deus, me ensina a tocar piano. Aí ele pegou um piano e começou a tocar. A mãe dele pegou e falou para ele assim: filho, olha, vai fazer algumas aulas, é importante e tal, né, para você aprimorar. E aí contratou uma pessoa para dar aula de piano para ele. Aí o homem deu umas notas lá de piano para ele, e ele tocou. Aí ele pegou e falou assim: mas deixa eu tocar o que eu sei. E quando ele tocou o que ele sabia, o professor falou para ele assim: vai embora, eu não tenho nada para te ensinar, você sabe tudo.
Um menino de 8 anos de idade começou a tocar sem que ninguém tivesse ensinado. A gente desconfia de que o Espírito Santo não pode ensinar a gente. Como não? O Espírito Santo pode te ensinar sim. Pode ungir você para um novo tempo. Deus quer pegar na sua mão hoje e levar você para um novo caminho, uma nova vida. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu vou pedir que alguns pastores, líderes, venham aqui, líderes, e fique junto com alguém aqui. Eu quero que você fique junto, mulher com mulher, homem com homem aí. Fica aí junto com alguém, exceto o caso aqui, né? A namorada ali. Isso, vamos orar. Está faltando uma irmã aqui, ó. Isso, é isso, Jane, de amarelo. Senhor meu Deus, 2024 será o ano da realização. E nós vamos viver realização. Mas vamos viver um tempo tão extraordinário que vamos chegar no final desse ano e dizer: Deus realizou. Não foi pela força do meu braço. Eu não conseguiria fazer e nem me realizar como o Senhor fez na minha vida. Foi sobrenatural, meu Deus. Foi sobrenatural. Por isso eu oro e estendo as minhas mãos em favor dos teus filhos e filhas aqui esta noite, que se entregam para ti, querem sair da sua zona de conforto, querem se entregar mais ao Senhor, querem ser conduzidos pelo Senhor. Abre os olhos deles, abre o entendimento deles, para que eles vivam o novo do Senhor. Estenda as tuas mãos. Nós declaramos 2024 será um ano de grandes realizações. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar o seu pedido, Deus vai honrar o seu propósito, porque Deus faz. Pega na mão dessa pessoa, meu Deus, leva ela a viver um ano de grandes realizações em 2024, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu imagino que quando Jesus toca os olhos dele, ele vê homens como ar, e fala: oh meu Deus, que maravilha, eu já não enxergava nada, já estou vendo alguma coisa. Mas quando Deus quer trazer a realização plena, você vai viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Dê um abraço neles para mim aí, mas um abraço bem abraço de Year Church mesmo. Ai, que bom, esse abração nosso. Amém. Pode se assentar. Bom, o louvor vai agora ministrar um louvor aqui. Gente, o que nós vamos fazer agora? Pode se sentar um pouquinho. Pode sentar. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desses irmãos? Poxa, meu. Sensacional isso. Muito bem. Olha, nós estamos a menos de meia hora de entrarmos no ano de 2024. Esse ano nós passamos muitas coisas, vivemos muitas situações, enfrentamos muitas batalhas, mas grandes vitórias. Deus honrou a gente, Deus guardou a gente, Deus protegeu a gente. Deus foi muito lindo, muito fiel com a gente. Andem no temor de Deus. Ande na fé. Caminhe em vitória. Olha para frente. Não desanime em momento algum. Seja firme, fervoroso na presença de Deus. Acredite. A gente não escolheu esse nome aleatoriamente. A gente nem ficou buscando em algum lugar, não. Deus deu para a gente. E você vai viver um ano de realização. Amém, gente? E se disponha a trabalhar, se envolver com as coisas de Deus. E não ponha limites. Acredite, Deus tem mais. Deus tem mais. Amém? Não tenha medo. Não impeça o crescimento daquilo que Deus quer fazer. Se envolva e se entregue ao Senhor, porque Ele vai te honrar grandemente. Amém?